Amados, abra sua Bíblia, você que está aqui nessa noite, abra sua Bíblia, você que também está nos acompanhando pela internet. Vamos ler na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 25. Do 25 ao 30, o texto que nós estaremos expondo aqui nessa noite para a honra e glória do nosso Deus. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 30. Todos acharam o texto? Quero que você puder, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto que estaremos meditando a partir de agora. Ontem à noite nós estivemos aqui trazendo uma breve reflexão para a juventude, foi um momento muito íntimo, descontraído, bom, de reflexão, de aprendizado. E o tema que eu trouxe ontem à noite foi justamente sobre 5 princípios para lidar com a ansiedade. Alguns irmãos, como não foi transmitido, nos pediram para repetir, ou pelo menos ampliar alguma coisa, para que a gente pudesse também ouvir essa mesma palavra hoje para a nossa edificação. Então nós vamos aqui trazer algumas coisas que não falamos ontem, para nosso crescimento espiritual nessa noite, sobre esse tema, 5 princípios bíblicos para lidar com a ansiedade. Amém? Então veja o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, é assim que Jesus está dizendo. Vocês estão duvidando de quê? Se Deus, o nosso Pai, cuida daquilo que é passageiro, que é efêmero, não vai cuidar de cada um de nós, das nossas necessidades? Então por que vocês vivem assim tão ansiosos, no seu dia a dia? É esse o tema que estaremos meditando a partir de agora. Curva a sua cabeça, eu vou fazer ainda uma breve oração. Pai, muito obrigado, damos-te graça, ó Deus, Pai amado, por esse primeiro domingo do mês, Senhor, que se inicia. Mais um mês, ó Deus, que estaremos em Tua presença, mais um mês, Senhor, de desafios, um mês, Senhor, de lutas também, de tribulações, mas também um mês da Tua graça, um mês de vitória, um mês que temos a oportunidade de fazer melhor do que fizemos no mês passado. Toma, Deus, cada um que está aqui, Pai querido, aqueles que viajaram, aqueles que estão fora, aqueles que estão, Deus, assistindo pela internet, toma cada um em Tuas mãos, e que a Tua palavra, Deus, que ela é viva, que ela é excelente, que ela é, como disse o grande Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, possa falar a cada coração nessa noite, e que saímos aqui, ó Deus, com a certeza de que aprendemos um pouco mais de Ti. É assim que nós te rogamos, já com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero começar essa ministração, essa breve palavra, fazendo a seguinte pergunta, que é clássica, que todos nós devemos responder: você é ansioso? Sim ou não? Quem aqui é ansioso, levanta a mão. De verdade, você é ansioso? Quem não é? Tem muita gente que acha que não é. Hoje eu vou quebrar, essa segurança de vocês. Sabe por quê? É interessante.
Agora há pouco tempo foi lançado no cinema um desenho muito novo, né, que algumas pessoas estão assistindo, é o Divertidamente 2. Alguém já assistiu aqui? É isso mesmo? Que trata sobre a questão das emoções. Eu estava dando uma olhadinha hoje, eu disse, eu vou pesquisar para saber, né, mais ou menos como é que está esse filme. Raquel já assistiu, eu ainda não assisti, ainda quero assistir. E trata sobre a questão das emoções, né, um desenho animado. Diz que quem assistiu chora. Eu vou fazer o teste, vou assistir, para ver se eu vou chorar também. Mas dizem que quem assistiu esse filme chora. Então, esse desenho, Divertidamente, para você ter uma ideia, irmãos, hoje, eu pesquisei isso hoje, já arrecadou em todo o mundo $1 bilhão. Esse filme que trata das emoções já arrecadou hoje $1 bilhão. Imagina o que é isso? É o desenho animado de maior sucesso dos últimos tempos. $1 bilhão. Por quê? Porque trata das emoções. E é interessante notar, irmãos, porque as coisas que trata, eu assisti que trata das emoções, está ligado principalmente à psicologia. A esses novos ensinos que foram sendo desenvolvidos durante alguns anos, algumas décadas, não tem mais do que 160, 150 anos, muito recente. No entanto, quando a gente estuda um pouco mais a Bíblia e estuda as emoções dentro da psicologia, da psicanálise, enfim, a gente começa a entender algumas coisas. Olha que coisa interessante. Coisas que foram descobertas recentemente, Jesus já falava sobre elas há 2.000 anos atrás. Coisas que a psicologia veio descobrir recentemente, o apóstolo Paulo já tratava disso nas suas cartas para o crescimento, para a orientação, para o amadurecimento da igreja. Então eu gosto de psicologia, gosto de psicanálise, estudo, leio bastante sobre esse assunto, mas quando eu vou para a Bíblia, eu acho uma coisa muito mais maravilhosa de saber que o nosso Deus também está interessado nas nossas emoções. Para você ter uma ideia, é interessante a gente notar que a Bíblia fala sobre praticamente todos os problemas ou emoções que o ser humano tem. Se você for procurar na Bíblia sobre medo, a Bíblia fala sobre medo. É ou não é? Se você for procurar sobre ansiedade, a Bíblia fala sobre ansiedade. E por aí vai. Agora, esse problema é tão sério, tão problemático, que a gente precisa parar para pensar como cristãos, como servos de Deus, sobre isso. Porque as emoções afetam todos nós. Amém ou não? As emoções afetam a todos nós, independente de ser pastor, presbítero, diácono, crente de igreja, músico, porque nós somos seres humanos. Cristo sabia disso, os apóstolos sabiam disso, e as orientações bíblicas para o nosso crescimento falam sobre isso. Porque, irmãos, não somos pessoas, não somos robôs, melhor dizendo, não somos robôs que Cristo determina alguma coisa e a gente é aquilo e não tem emoção. Não, somos seres que temos que ter razão, mas temos também que ter a emoção. E para você ter uma ideia, um dado que eu pesquisei hoje, nos últimos 5 anos, e isso depois também da pandemia, piorou bastante. Nos últimos 5 anos, o número de pacientes diagnosticados com transtornos de ansiedade, para você ter uma ideia, aumentou 200%. Para você ter uma ideia, isso se corresponde praticamente a 26% da população brasileira tem algum tipo de transtorno. 26%. Para você imaginar ainda comigo e pensar comigo, a maioria, por incrível que pareça, irmãos, de pessoas que têm transtornos de ansiedade, está hoje em dia, e aí quem trabalha na área de saúde deve saber disso também, está hoje em dia, principalmente, entre crianças e jovens. É incrível isso. Crianças e jovens que têm toda a vida pela frente. Nós estamos vivendo numa sociedade altamente ansiosa, onde as coisas que cooperam para o aumento da ansiedade e a falta de paz ou de saúde mental e emocional.
68% dos brasileiros relatam algum tipo de nervosismo, ansiedade ou tensão. Agora preste bem atenção, 68% dos brasileiros. Só que menos da metade procura algum tipo de ajuda. Isso é terrível. O problema não é ter ansiedade. O que se trata aqui, eu vou falar com vocês aqui nessa noite, o problema é o que se chama de transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, a sua abreviação. Ou seja, Cristo vai dizer que todos nós, em algum nível, nós temos um pouco de ansiedade e não tem nada de errado com isso. Diga amém. Não é pecado ter ansiedade. O pecado é quando essa ansiedade é tão exacerbada, é tão generalizada, que começa a prejudicar a nossa própria vida. Amados, preste atenção. Ter ansiedade é normal. Alguns têm muita ansiedade, outros têm pouca ansiedade, quase imperceptível. Como é que se distingue isso? Muito interessante. Quando você olha a palavra de Deus, quando você olha as Escrituras Sagradas, existem alguns princípios básicos que tratam sobre esse assunto. E eu quero que você pense comigo. Quando você olha para mim, por exemplo, para quem vai pregar, né? A gente olha assim, né? Tem pessoas dizendo, pastor, né, o senhor não sente algum tipo de ansiedade? Sinto muito. Toda pregação, irmãos, confesso para vocês, eu fico ansioso. Toda pregação me traz um pouco de ansiedade. Não sei se traz com Aurélio Naldo ou com outros pregadores. Qual é a diferença? Como é que eu consigo tratar disso? Ou cuidar disso? Ou lidar com isso? Muito simples, irmãos. Eu prego praticamente, eu fui ordenado em 2000, mas eu preguei antes disso, 2000 já dá 24 anos. Eu prego no mínimo há 26, 27 anos. Mas toda vez que eu vou pregar, me dá uma certa ansiedade, porque eu vou pregar a palavra de Deus. Alguém percebe isso? Não? Muita gente não percebe. Sabe por quê? Porque eu aprendi a disfarçar. Entendeu? Eu pareço seguro, né? Tá? Eu aprendi a disfarçar. Quando eu disfarço a ansiedade, eu consigo controlar a ansiedade e consigo me equilibrar nesse sentido. Para você ter uma ideia, eu estava pensando hoje à tarde sobre isso, eu me lembrei de um pastor amigo meu em Esperança, viu, Arenaldo? Pastor da Igreja Batista. Eu estava lá em Esperança, era pastor em Esperança, a determinado domingo eu convidei o meu amigo, pastor da Igreja Batista, para pregar. Pastor Lailton, hoje era pastor da Igreja Reformada no Recife. Pastor Lailton era recém-ordenado, eu o convidei para pregar na nossa igreja, lá na primeira igreja congregacional de Esperança. E começou o culto e tudo mais. Deu 7 horas, 7h15, 7h20. Eu disse, cadê Lailton? Cadê o pastor Lailton? Pelo amor de Deus, onde é que esse homem está? Deu 7h25, 7h30, começou o culto, lá era de 7h30, se não me falha a memória. Deu 8 horas e cadê o pastor chegar? Deu 8h20, digo, misericórdia, cadê o pastor? Não vai chegar, pelo amor de Deus. Aí o dirigente disse, pastor, e agora? O que é que eu faço? Agora tem que fazer não, passa para mim, que eu vou pregar aqui, né? Seja debaixo da graça de Deus, seja o que Deus quiser, Deus me orientou. Eu não tinha preparado nada, confiando que o pastor Lailton estaria pregando naquela noite. E terminou o culto. No outro dia, de noite eu liguei para ele. Pastor, onde é que o senhor estava? Aconteceu alguma coisa? Né? Cadê o senhor que não veio pregar? Ele disse, olha, pastor Júnior, me perdoe. Olha, deu 7 horas da noite, mas me deu um calafrio, me deu uma angústia, olha, me deu uma ansiedade, eu travei. Eu não consegui sair de casa. Eu travei porque eu ia pregar aí na congregacional, eu fiquei travado, eu disse, meu Deus, e agora? Agora não tem mais jeito, já preguei. Para você ver, irmãos, que muitas vezes, quando a gente não consegue controlar a ansiedade, isso termina atrapalhando a nossa vida. Amém?
Mas quais são então os princípios da palavra de Deus? Eu quero falar aqui de forma bem simples, rápida e direta. Quais são os princípios? Não vou falar aqui sobre sintoma, como é que se dá ansiedade, não. Vou falar como lidar com essa sensação, que cada um vai ser diferente. Como lidar com isso? Quais são os princípios bíblicos que falam sobre isso? A palavra ansiedade, irmãos, na Bíblia, no grego, é meriminal, que significa pensamento dividido. Significa pensamento distraído. Tem muita gente que vive ansiosa porque o pensamento dela está dividida entre o aqui, o agora e o amanhã. Essa é a grande diferença, por exemplo, de ansiedade e depressão. Ansiedade, alguém já disse, é o excesso do amanhã. Eu sempre fico pensando no amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que vai acontecer amanhã, se eu vou conseguir tal coisa, se não vou. Isso é o excesso de futuro. Isso é ansiedade. A depressão é o contrário, é o excesso de passado. Coisas que me aconteceram, traumas, problemas, dificuldades, gerou-se no meu coração uma tristeza tão grande que demorou tanto tempo, cerca de 6 meses ou mais, e é caracterizado com isso uma depressão, mas é um excesso de passado que enche a sua cabeça, que enche o seu coração, que enche a sua alma, e você não tem mais reação, você não tem mais força, muitas vezes até para se levantar de uma cama. Já a ansiedade não. Ansiedade é o que eu sempre vou ter no futuro. Ninguém fica ansioso pelas coisas que passaram. Nós sempre ficamos ansiosos por aquilo que vai vir. Não é? Estaria tão ansiosa pelo bebê que vai nascer? Normal. Entendeu? Você está devendo alguma coisa que essa semana vai ter que pagar? Está um pouco ansioso? Normal. Você está desempregado, está ansioso para arrumar emprego? Normal. Qual é o problema, pastor? É quando isso atinge a nossa alma de tal forma que começa a atrapalhar a nossa existência. Portanto, acompanhe comigo. Quais são, então, os princípios que a Bíblia nos mostra para lidar com isso? Uma definição simples de ansiedade, preste bem atenção, é uma sensação de preocupação, de nervosismo, de mal-estar sobre algo que vai ter um resultado incerto. Tem ansiedade que tem motivo e tem ansiedade que não tem motivo nenhum. Tem ansiedade, por exemplo, que eu vou fazer uma prova amanhã de um concurso e hoje eu fico ansioso, não durmo direito, porque tem um objetivo. Mas tem uns que eu não sei o que é. Estou pensando em uma coisa que talvez nem aconteça. Isso é vários tipos de ansiedade. Portanto, o que é que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, acompanhe comigo, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Nos dá aqui, irmãos, o primeiro princípio para que a gente possa lidar com a ansiedade. O primeiro princípio é esse. O primeiro princípio da palavra de Deus é: confie em Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo para você aprender, todos. Confie em Deus em oração. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. O que é que diz aí na sua palavra? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aleluia! Quando você está perturbado, quando você está muito ansioso, a primeira coisa a fazer, irmãos, é dobrar os joelhos e reconhecer que há um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Há um Deus no céu que cuida da sua vida, há um Deus no céu que cuida da sua família, há um Deus no céu que cuida da sua saúde. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando a gente ora, quando a gente entrega, quando a gente descansa no Senhor, acontece o que diz o verso 7. Olha o que diz o verso 7. Leia comigo. E a paz de Deus, que excede
todo entendimento. Vocês entendem isso? A paz de Deus, que excede, ou seja, vai além do que eu consigo entender, vai além da minha mente, da minha razão. A paz de Deus excede todo entendimento, e essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Aprendeu a primeira lição? É simples. Jesus, o que é que vai acontecer? Sabe uma coisa? Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia de mim, tem essa situação, tem situação que eu posso resolver, tem situação que eu não posso resolver, portanto eu entrego nas tuas mãos, descanso em ti, porque eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha vontade. Ore a Deus todos os dias, isso vai tratar a sua ansiedade generalizada, caso você tenha. Veja o que está lhe incomodando, veja o que está tirando a sua paz, veja o que está perturbando a sua mente, entregue isso ao Senhor. Entregue isso ao Senhor. Deus está com você e estará com você todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendeu o primeiro princípio? Qual é? Confiar em Deus em oração. Segundo princípio, Romanos 12, verso 2. É um texto que todos nós conhecemos. Romanos 12, verso 2. Vamos lá, caminhar pela palavra. Existem vários princípios, escolhi apenas 5. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o que, amados? Romanos 12, 2 diz o que? Aleluia! Qual é o segundo princípio, pastor? Renove a sua mente pela palavra de Deus. Amém, igreja? Estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Renove a mente. Olha, preste bem atenção. Olha que coisa fantástica. Existe uma linha da psicologia, que é o TCC, transtorno, que fala sobre a questão comportamental, que trata sobre a questão behaviorista, que é o comportamento. Essa linha de pensamento da psicologia, né, diz mais ou menos o seguinte, né, que se você conseguir mudar a mente, você consegue mudar o comportamento. Por isso que behavior é comportamento, né, mal falado, né, você falar em inglês é mais ou menos isso. Behaviorismo trata da linha que diz que o seu pensamento, se você mudar, você muda o comportamento. Ora, preste bem atenção, isso foi descoberto há pouco tempo, mas Paulo já dizia aqui em Romanos, meus queridos, renove a sua mente, transforma o seu pensamento. Tem pensamentos catastróficos? Transforme isso. Você só pensa em besteira? Transforme isso. Você pensa que só vai dar tudo errado? Muda esse pensamento. Se você mudar o pensamento, você muda a sua atitude. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, se você mudar o pensamento, como é que eu mudo o pensamento, pastor? Paulo vai dizer, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é boa fama, né? Tudo que é louvável, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu vou dar um exemplo. Preste bem atenção. Uma pessoa, ela vai, uma mulher, por exemplo, vai no médico, aí o médico diz assim, minha querida, você tem tal idade, você precisa fazer um exame de mama. Vamos marcar, você tem que fazer esse exame. Aquela mulher, se ela tiver pensamentos destrutivos, ou se ela tiver uma ansiedade, né, muito aguda, o que é que ela vai pensar? O médico mandou eu fazer um exame de mama. Então o médico deve estar desconfiado que eu devo estar com câncer de mama. E agora, Jesus? Entendeu o que eu estou dizendo? Isso vai fazer com que? Com que ela, a partir daquele momento, desde que ela for procurar um médico e esperar resultado, a mente dela vai ficar dizendo para ela todo dia, você está com câncer. Entendeu?
Outra pessoa que não tem nada a ver, que não tem nenhuma síndrome aguda de pensamento acelerado, como diria Augusto Cury, ou de ansiedade generalizada, quando vai no médico, o médico diz assim, você precisa fazer um exame de mama. Essa pessoa vai dizer assim, olha que médico interessante, ele já está preocupado com a minha saúde. Eu vou fazer, entendeu a diferença, irmãos? Amém? Isso é a diferença. Seu pensamento vai controlar seu comportamento, as suas decisões. Por isso que Paulo diz, irmãos amados, renove a sua mente, leia a palavra, deixe a palavra entrar na sua mente, encher o seu coração, porque em qualquer momento, você vai em primeiro lugar, vir a palavra de Deus para a sua mente, para o seu coração, e isso vai tranquilizar você nas decisões que você tem que tomar. Não é simples isso? Amém? Ora, leia e medite, porque isso ajuda a combater pensamentos ansiosos. Muitas pessoas têm pensamentos autodepreciativos ou pensamentos catastróficos. A gente falou um pouquinho sobre isso também ontem. O que é a pessoa que tem pensamento catastrófico? É aquela pessoa que quando está em determinada situação só pensa que vai dar errado. É ou não é? Pessoas que se eu sair de casa, vou ser assaltado. Se eu sair de casa, um carro vai me atropelar. O pensamento dela é terrível. E ela não consegue ter paz por causa disso. Porque ela só pensa nas coisas negativas. Entendeu, amados? Ora, pense bem atenção. Vez por outra pode acontecer comigo, com você isso. A gente fica tão preocupado, tão ansioso, que a gente não consegue ver o lado positivo das coisas. Mas em muitos momentos, irmãos, você tem que pensar, sabe o quê? Eu vi isso, achei interessante. Em muitos momentos, você tem que olhar para a situação e você tem que dizer, sabe uma coisa? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais o que fazer. De estar ocupando minha mente 24 horas com esse problema. Eu tenho mais o que fazer em nome de Jesus. Amém? Terceiro princípio, vamos lá, que eu não quero demorar muito não. Terceiro princípio, repetindo, qual é o primeiro? Confie tudo a Deus em oração. Qual é o segundo? Renove a sua mente com a palavra. Qual é o terceiro? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Tenha prioridade em Jesus na sua vida, que você vai viver uma vida menos ansiosa. Onde é que eu vejo isso? No próprio texto que a gente leu aqui em Mateus. Abra de novo, por favor. Mateus, capítulo 6. Preste bem atenção. Versos 31, 32 e 33. Mateus, capítulo 6, 31, 32 e 33. Olha o que diz. Portanto, não vos inquieteis. Irmãos, Jesus disse isso aqui para mim, para você, para a igreja. Não viva uma vida inquieta. Dizendo o quê? Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Não é as coisas que muitas vezes ocupam a nossa mente? Dentro da feira. Tem que comprar fardamento. Entendeu? E agora? Como é que eu vou conseguir? Tem que pagar o boleto. Tem isso e aquilo para... Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram tais coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que é que diz o verso 33? Buscai, pois, em primeiro, o reino, o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos, para mim e para você? Quando estiver muito ansioso por essas coisas, priorize o reino de Deus na sua vida. Pastor, o que é isso? Priorizar o reino de Deus na minha vida? Quer dizer que eu tenho que estar na igreja todo dia? Não. A igreja não é o reino de Deus. A igreja aqui, templo, organização. A igreja faz parte do reino. Mas ela não é o reino. O que é o reino? O reino é você. Onde você estiver, na sua família, no trabalho, na escola, você é uma pessoa que representa o reino de Deus onde você estiver. Deu para entender o que estou dizendo?
Onde você estiver, você é o reino de Deus. Está no seu trabalho, você é representante do reino. Está na escola, você é representante do reino. Faça, irmãos, isso em nome de Jesus. Busque os propósitos do reino. Quais são os propósitos do reino? Graça, amor, misericórdia, perdão, humildade, bondade. Sabe que muitas vezes você vive ansioso? Porque você se preocupa muito com você e menos com os outros. Quando você começa a priorizar o reino, você começa a buscar em Deus quem precisa da minha ajuda. A quem eu posso ajudar? Como é que eu posso ser bênção na vida do meu irmão? Isso é priorizar o reino. Isso é viver o reino. Isso é viver com Jesus. Isso é viver para Jesus. Busque propósitos nele, em Cristo. Busque a Cristo todos os dias. Porque Ele é a encarnação do reino. O reino de Deus está no meio de vós. Quando eu tenho essa atitude, a minha ansiedade, consequentemente, vai diminuir. Pastor, eu posso chegar a ponto de não ter ansiedade zero? Muito difícil. Tem uma frase que eu disse ontem aqui aos jovens, que eu vou repetir agora, que eu fiz um quadro e coloquei no meu escritório lá em casa. É uma frase que John Piper escreveu no seu livro Não Desperdice Sua Vida. É uma frase muito interessante. Diz assim: somente uma vida logo passará. Só o que é feito para Cristo é que durará. Vou repetir. Somente uma vida logo passará. Só o que você faz para Cristo é que durará. Irmãos, o tempo está passando muito rápido. Nós estamos a cada dia envelhecendo. E pode fazer tudo. Musculação, botar creme, fazer plástica, tudo. Mas o tempo passa. Entendeu, amados? O tempo está passando. E a pergunta que Cristo faz para mim e para você é a seguinte: o que é que você tem feito em prol de Cristo e do seu reino? Isso muda a perspectiva. Quarto princípio. Qual é o quarto princípio? Está em 1 Pedro 5, verso 7. Abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz. 1 Pedro, vamos ler. Aliás, versos 6 e 7. Capítulo 5, versos 6 e 7. Todos acharam? Olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: estou muito ansioso. Eu já orei, já li a Bíblia, já enchi minha mente, renovar minha mente, já estou tentando buscar o reino de Deus todos os dias na minha vida. Quarto lugar, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele quem? Sobre Cristo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da gente. Glória a Deus por isso. Nós temos um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Preste atenção aqui. Quantas experiências você já teve? Quantas tribulações você já passou? Quantas lutas você já teve em toda a sua vida cristã, que você disse: agora é o fim, não tem jeito, não tem solução, e Cristo se apresentou, resolveu, te abençoou, te deu paz. Quantas oportunidades você já teve assim? Quantas experiências você já teve assim? Minha pergunta é, irmãos, seu Deus não faz mais? Deus não faz mais? Deus está morto? Nós cremos em um Deus vivo, poderoso, que está nos céus, ressuscitou o terceiro dia e toma conta de mim e de você. Nós temos um Deus, irmãos, que as estrelas dos céus, que são incontáveis, Deus as conhece todas pelo seu nome. Será que Ele não conhece o que eu e você passamos? Será que Ele não conhece o meu e o seu coração? Não se engane, não diminua Deus. A Bíblia diz, eu acho muito fantástico isso, Paulo vai dizer
que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Esse é o Deus que nós cremos, aleluia! É esse, irmãos, o Deus que nós cremos. Ou, em outras palavras, Pedro está dizendo aqui, entrega a Ele, lança sobre Ele, sabe de uma coisa? Ele está no controle de tudo, no controle das nossas vidas. Ronaldo Lidório tem uma frase que eu acho fantástica. Ronaldo Lidório diz: Deus está no controle dos momentos incontroláveis da nossa vida. Esse é o Deus que nós cremos. E por fim, quinto lugar, viva um dia de cada vez. Olha aqui conselho fantástico. Quem foi que deu esse conselho? Foi Freud? Quem foi que deu esse conselho para nós? Foi Jung? Quem foi que deu esse conselho? Está aqui, irmãos. Volta aí no texto de Mateus. Olha o que diz. Mateus, capítulo 6 e o verso 34. Mateus, capítulo 6, verso 34, diz o quê? Pode ler, vamos ler junto para você guardar no coração. Vamos lá, o que é que diz? Todos juntos? Portanto, não vos inquieteis. Com o quê? O que é isso? Ansiedade. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que é que Jesus está dizendo, irmãos, para mim e para você nessa noite? Viva um dia de cada vez. Qual é o nosso problema? É que a gente quer viver o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês, e não sabe nem se está vivo. Viva um dia de cada vez. Foque num presente. Alguém já disse, foque num presente, porque o presente é a única coisa que temos. O hoje é a única coisa que temos. Por quê? Porque o ontem já foi. E o amanhã é incerto. Portanto, o que nós temos é hoje. Então hoje é o dia de eu ser feliz. Hoje é o dia de eu buscar a Deus. Hoje é o dia de buscar a sua palavra. Hoje é o dia de amar minha família. Hoje é o dia de amar meus irmãos. É hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã. Hoje é o dia de eu perdoar. Hoje é o dia de eu ser bênção na vida daqueles que andam comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Foque num presente. Por isso que se chama presente. Porque é Deus que nos dá todos os dias 24 horas para a gente ser cada vez mais, estar cada vez mais debaixo de sua santa vontade. Amém? Eu quero finalizar ainda com uma frase de Spurgeon que ele diz assim, preste bem atenção: a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Não é interessante? Vou repetir. A nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Entrega os teus pensamentos ao Senhor. Entrega os teus propósitos ao Senhor. Entrega os teus sonhos ao Senhor, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Vou só repetir para você guardar 5 princípios. Primeiro, confiar em Deus em oração. Segundo, renovar nossa mente. Terceiro, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quarto, lançar sobre Ele as nossas ansiedades. E por último, viver um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. A gente desperdiça tanta coisa e a gente esquece de viver o hoje, o presente. Todo dia, quando você se levanta, é um presente de Deus para a tua vida. Curva a sua cabeça, feche os olhos e vamos orar. Pai Santo, nós queremos te louvar, Deus. Muito obrigado, Deus amado, por essa palavra que ouvimos nessa noite. Nós temos, ó Deus, certeza que tem muita gente aqui, e aqueles também que estão nos assistindo, que talvez, ó Deus, esteja com a mente ansiosa, um coração inquieto, que talvez, ó Deus, esteja preocupado com amanhã, ó Deus, talvez uma consulta médica, talvez, ó Deus, um pagamento que tem que fazer,
Talvez, ó Deus, um problema de saúde, ó Deus, com filhos, com pais, com mães, com marido, com esposa. Deus, nós queremos nesse momento, como diz a tua palavra em 1 Pedro, queremos entregar tudo em tuas mãos, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que a gente possa entregar de verdade ao Senhor, descansar no Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos abençoado, já nos abençoou, está nos abençoando e vai continuar nos abençoando. Toma, Deus, as nossas preocupações. Ó Deus, consola cada coração. Ó Deus, fortalece a nossa fé a cada dia, que a gente possa crer em tua palavra, que a gente possa crer cada vez mais que o Senhor é que gera e cuida e determina, ó Deus, as coisas da nossa vida. Para que não sejamos, ó Deus, como o Senhor diz, como os pagãos, que coloca a preocupação acima do seu Deus. Perdoa as nossas falhas também, Senhor. Que muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos, porque ao invés de confiar no Senhor, nós confiamos em tantas coisas, até no dinheiro, até no irmão, até mesmo no pastor, ou Deus, até em nossos familiares, e quantas vezes nós somos decepcionados, porque não confiamos em primeiro lugar no Senhor. Perdoa as nossas falhas, guarda-nos de todo mal. É assim que nós te rogamos com corações gratos por tudo nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga...